Olá, meus amigos e amigas, estamos aqui através do blog Valdinei Passos e o ValeCast em parceria, neste momento em que estamos aqui vivenciando as eleições municipais e precisamos fortalecer a nossa democracia em toda a sua plenitude. Então resolvemos realizar esse espaço aberto, transparente e, claro, com muita responsabilidade. Convidamos os candidatos a prefeito aqui da cidade de Petrolina para que viessem responder temas cruciais para a nossa sociedade, como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. É uma oportunidade para que o eleitor possa escolher o seu candidato, para que o eleitor possa conhecer um pouco mais do programa de governo, da proposta de cada candidato para fazer a sua escolha no dia 6 de outubro. Hoje estamos recebendo o candidato a prefeito de Petrolina pelo Partido dos Trabalhadores, Odaci Amorim. Já a gente vai cumprimentar aqui o nosso candidato. Antes, nós temos aqui as regras, né? Vamos falar para vocês aqui de forma clara como é que vai funcionar esse debate. Previamente foi realizada uma reunião com toda a assessoria e acordamos aqui em algumas regras que devem ser seguidas durante a realização dessa entrevista aqui no blog Valdinei Passos e no ValeCast. Serão 4 blocos de entrevista. Em cada bloco será abordado um tema específico com perguntas feitas através de sorteio. As perguntas disponíveis para sorteio serão as mesmas para os 5 candidatos que estarão participando aqui dessa rodada de entrevistas. No primeiro bloco, separado para o tema saúde, o candidato terá 2 minutos para fazer suas considerações iniciais e responderá 3 perguntas sobre o tema. O candidato terá 2 minutos para as considerações iniciais e 2 minutos para responder 3 perguntas que serão sorteadas. No segundo bloco, o tema será infraestrutura e o candidato vai responder 4 perguntas sobre o tema, tendo 2 minutos também para responder cada pergunta. No terceiro bloco, o tema será segurança pública e o candidato irá responder 4 perguntas que serão sorteadas aqui pela nossa produção. E no quarto e último bloco, o tema será educação e o candidato responderá 2 perguntas sobre o tema, tendo 2 minutos para cada resposta. Por fim, o candidato terá 4 minutos para fazer as considerações finais. E evidentemente que queremos aqui agradecer também aos nossos parceiros para a realização desta série de entrevistas aqui no blog Valdinei Passos e no ValeCast. Artec, né, são os nossos patrocinadores. Artec, você encontra todos os serviços relacionados à manutenção e projetos de instalação de ar-condicionado. A Artec fica localizada na Avenida Mário Rodrigues, Portal da Cidade, aqui em Petrolina. Dr. Igor Nascimento. Dr. Igor Nascimento é especialista em procedimentos ortognáticos, sendo uma das maiores referências na área no Vale do São Francisco. Atende a vários convênios na realização da cirurgia ortognática e fica localizado na Rua do Paraíso, em Juazeiro. Vale Mídia, especializada em soluções de publicidade, a Vale Mídia é pioneira no setor de marketing indoor em Petrolina. Contatos diretamente pelo Instagram, @valemídia.tv. Doutora Isabela Maidana, o consultório da doutora Isabela Maidana conta com todas as especialidades da ortodontia, realizando desde procedimentos como limpeza até os implantes dentários, sendo referência em todos os tipos de aparelhos ortodônticos, incluindo o aparelho invisível e removível Invisalign. O lugar certo para cuidar da sua saúde bucal e melhorar a autoestima através de um sorriso impecável. Também aqui contamos com a Lavanderia 60S, lavanderia 60 minutos. Você lava ou seca suas roupas a partir de R$15, olha só que maravilha, com aproximadamente 25 peças. É a maior rede de lavanderia self-service da América Latina e a única que você pode escolher o cheiro do amaciante, floral ou esporte. Atualmente são 2 unidades aqui em Petrolina, uma na Avenida São Francisco, número 6, na Areia Branca, próximo ao Caldinho Eliela, e a outra no Gercino Coelho, em frente ao terminal rodoviário. Também contamos aqui com Banana Outdoors. Banana Outdoors conta com diversas placas de outdoors disponíveis para publicidade e divulgação do seu negócio. É só você ligar, 879-9999-0404. Também contamos aqui com a Baré Radiadores e Turbinas. Meu amigo Marcelo, um grande abraço aí. Você sabe, é onde você tem um serviço de qualidade, de excelência, da empresa reconhecida em toda a nossa região. E também Carmel Produtos Naturais, que agora está aí
com a novidade, o gel de massagem do Samba Caetá da Carmel. Se você quer dormir, quer trabalhar, quer pedalar, quer andar sem sentir dores pelo corpo, também utilize o gel de massagem do Samba Caetá da Carmel. Bom, vamos aqui cumprimentar o nosso convidado, candidato a prefeito de Petrolina pelo Partido dos Trabalhadores PT, Odaci Amorim, que inicialmente tem 2 minutos para as considerações iniciais. Seja bem-vindo, Odaci, aqui ao blog Valdinei Passos e ao ValeCast. Um abraço a você, Valdinei, e aquelas pessoas que acompanham o dia a dia do ValeCast, do seu trabalho. Dizer que estamos aqui nos apresentando a Petrolina, corpo a corpo, conversando, debatendo as ideias. Infelizmente, poucas alternativas de debate nessa campanha, porque não foi proporcionado aos candidatos a oportunidade dos debates, muito limitado, mas dentro daquilo que é possível, inclusive aqui com você, essa oportunidade de poder falar do futuro que eu quero para Petrolina, do futuro que eu acredito, do futuro que eu sonho e de que o futuro que eu estou comprometido, buscando essa oportunidade de governar essa cidade, para retomar uma série de serviços que nós começamos, mas para implementar outros serviços importantes, porque Petrolina tem pressa, faz 16 anos que não tem uma obra nova de saneamento na cidade. Foram 3 administradores que estão no 3º prefeito e não tem uma única obra nova de saneamento em Petrolina. Então a gente precisa, tem pressa, Petrolina tem pressa, porque nós aumentamos a nossa população em 40% em 14 anos. Há 14 anos atrás, Petrolina tinha na casa de 290 mil habitantes. Hoje nós temos 414 mil habitantes. Então, como uma cidade que cresceu 40%, e nesses 14 anos, 16 anos, 14 anos ela cresceu 40%, por que essa cidade também não cresceu pelo menos 10%, 20%, 30% em saneamento básico? Isso é fundamental refletir sobre isso. Então, cuidar a expansão da água, a saúde de Petrolina. Então, eu estou muito animado de que o nosso projeto está encontrando aderência na sociedade e nós estamos a caminho de ir para o 2º turno e, com fé em Deus, ganhar essa eleição no próximo dia 6 de outubro. Ok, candidato, vamos aqui então ao primeiro bloco com as perguntas sobre saúde. A saúde pública é um dos pilares mais importantes para o bem-estar de uma população e o desenvolvimento de uma cidade. Quando os cidadãos têm acesso a serviços de saúde de qualidade, a sociedade como um todo se fortalece, com mais pessoas aptas ao trabalho, mais crianças frequentando as escolas e uma maior sensação de segurança. Gestão eficiente da saúde vai além do atendimento em hospitais e postos de saúde, abrangendo a prevenção de doenças, a promoção da qualidade de vida e a implementação de políticas que alcancem todas as faixas da população, principalmente mais vulneráveis. Diante disso, é essencial entender como os candidatos pretendem enfrentar os desafios da saúde pública em nossa cidade. Agora vamos discutir algumas questões cruciais para melhorar a saúde do nosso município com o sorteio das 3 perguntas. Então vamos aqui às 3 perguntas para que o candidato possa respondê-las. Vamos aqui à primeira pergunta, cada pergunta com 2 minutos aí, tempo aqui para respondê-las. Vamos lá aqui, rapidinho. Pronto. Primeira pergunta. O que sua gestão fará para garantir que as unidades básicas de saúde estejam equipadas com médicos e materiais necessários para atender a população de forma eficaz? Vamos lá com o tema aqui, só um minutinho. Pode responder. Há uma necessidade, sim. Nessa última segunda-feira eu fui no José e Maria, e na feira lá, uma senhora me dizia que estava sentindo dores, saiu do hospital, mas que estava precisando pegar AS infantil e não encontrava nas unidades de saúde. E ela é assalariada, paga aluguel, água e energia. Fui para o interior. Ontem em Rajada me diziam que faltava até dipirona nas unidades de saúde. Então nós precisamos construir a estrutura de pedra e cal, mas nós precisamos ampliar o atendimento, o acesso das pessoas ao atendimento de saúde. Então nosso projeto passa, Valdinei, pelo fortalecimento dessas unidades de saúde. Eu vou decretar a situação de emergência como prefeito. Vou decretar em 90 dias, por 90 dias eu vou intervir na saúde, fazer aquisição, reabastecimento dos postos, dos exames que a sociedade está precisando, demandando. Então é fundamental isso. E vamos passar para outras áreas também, que é o caso, por exemplo, dos hospitais de pronto atendimento, que é reabrir o Hospital José e Maria, que foi fechado depois que eu deixei a prefeitura,
e abrir mais 2 unidades, uma no distrito de Rajada, para atender as regiões do Sequeiro até Caetitu, Uruais, aquela região ali, Pau-Ferro, Cruz Salina, Atalho, e depois abrir uma na área irrigada. Na verdade, as áreas irrigadas precisam de um hospital, e nós vamos implantar, e ter o turno alongado nos postos de saúde. O Ministério da Saúde, ele libera recursos para você contratar uma segunda equipe de PSF, se você tem uma prova de que ali há uma demanda. Os postos, eles podem funcionar até 10 da noite. E é o que precisa fazer em muitas dessas regiões de periferias, que as pessoas não têm tempo para ir ao hospital, não têm tempo para ir ao posto de saúde. Então, eu estou muito determinado de que nós vamos investir fortemente. Foi no meu governo que a mortalidade infantil começou a cair em Petrolina em 2007. Foi no meu governo que se inaugurou o hospital. Então, vamos cuidar com muito carinho dessa área. Bom, vamos aqui à segunda pergunta. Segunda pergunta já está aqui sorteada. Odaci, diante da crise da saúde mental, quais medidas a sua administração pretende implementar para ampliar o acesso a serviços psicológicos e psiquiátricos na rede pública? Vamos lá com o tempo, 2 minutos, candidato. Então, você tem aí uma demanda crescente dessa área. Os CAPs precisam de investimento. Nós temos os sistemas, seja para a saúde infantil, saúde mental infantil, seja para os jovens, seja para as pessoas mais maduras. Nós precisamos, inclusive, cuidar dos profissionais que prestam serviço à prefeitura, por exemplo, os professores, eles precisam de um acompanhamento. Porque os professores, eles têm uma sobrecarga desses problemas muito grande. Está na mão do professor a cada dia. Ali, uma criança que vem de um lar cheio de problema, de angústia no lar, e que chega e reverbera ali na escola e que termina desencadeando também desafio para os educadores. Nós precisamos botar recurso nisso. Porque falar é muito fácil, eu estou aqui dizendo, vou fazer isso, isso, isso. Vamos fazer, mas nós vamos fazer botando recurso. Nós vamos botar recurso. Nós vamos cuidar da saúde mental dos jovens, nós vamos cuidar as pessoas que têm, inclusive, dependência de álcool e droga, não é? Você tem um CAPS que é para álcool e droga, você tem um CAPS infantil, você tem outra formatação da gente poder cuidar da saúde das pessoas, da saúde mental, porque da cabeça vai sair o comando, coração e cabeça dirige a vida das pessoas. Então há uma necessidade, nós vamos investir fortemente na questão dos psicólogos, de contratação de psicólogos, de profissionais da área, inclusive fisioterapeuta, para alguns tipos de procedimentos que às vezes a pessoa desencadeia por um problema porque ela não resolveu outro. E tem o remédio, porque quando um cidadão vai num posto, que ele faz na madrugada, como está acontecendo em Petrolina, ele consegue uma consulta, ele não tem um remédio, ele não tem condição, ali já mexe com a cabeça dele. Então tem muita coisa para fazer nessa área e nós vamos fazer. Muito bem, vamos lá agora. Vamos aqui com a última pergunta sobre saúde. Vou escolher aqui o tema para que o Daci possa responder. 2 minutos para responder o questionamento. Quais são suas principais propostas para reduzir as filas de espera nos atendimentos de emergência e consultas especializadas? Odaci. Então, na questão... Só voltando dessa questão de saúde mental, nós temos que cuidar, por exemplo, dos moradores de rua. Tá? Isso é um trabalho que, se eu tiver a oportunidade, eu vou falar sobre isso, que também é cuidar de cabeça. Na área de redução das consultas ou das filas, na área de urgência e emergência, é abrir os hospitais de pronto atendimento. Quando eu inaugurei o Hospital de Trauma, que foi no meu governo, a gente abriu uma unidade de pronto atendimento do José Maria, dividimos a unidade do SAMU, botamos uma parte no José Maria e outra na Coab, e tinha o projeto de abrir uma unidade de pronto atendimento na porta do Hospital de Traumas, que é o que a gente chama de hospital de barreira, para filtrar as pequenas urgências, para o trauma ficar respondendo às demandas da área de média e principalmente de alta complexidade dos traumas. Infelizmente fecharam o José Maria e não abriu na frente. Eu fui ter uma conversa com o governador Eduardo Campos lá em casa, porque eu mandei a secretária Graça para o Rio de Janeiro para conhecer o projeto de UPAs. Ele coincidiu que se encontrou com o João Lira, que era o secretário de Saúde do Estado, que é o pai do atual governador. E o que é que eu queria? Uma UPA em Petrolina. E o governador conversou comigo lá em casa, disse, olha, se você não vai permanecer, já estava decidido que eu não ficaria, que eu não ia ser candidato, por causa do partido,
que não me deram as legendas, mas disse, mas você fique sabendo que a UPA de Petrolina está assegurada. E veio a UPA. Mas a gente precisa de ter mais UPAs. A área irrigada tem que ter uma dessas. A área de sequeiro tem que ter. Nós temos que reforçar a questão, por exemplo, ali aquela região ali das ribeirinhas. Você vai ali de Isacolândia, Nova Descoberta, Pedrinha, Tapera, tudo, até a Tapera. Então isso é que a gente pretende fazer. E as filas dos especialistas é investindo dinheiro, tem que contratar mais gente. As faculdades estão botando muita gente, tem muita gente se especializando, então nós temos que investir, botar mais recursos na saúde que dá certo. Muito bem, Odacir. Olha, pronto, tá aí o tema de saúde, vamos passar agora para o tema de infraestrutura. A infraestrutura é a espinha dorsal de qualquer cidade que busca crescer de forma sustentável e atender às necessidades da sua população. Seja nas vias públicas, saneamento ou até energia, uma infraestrutura eficiente não apenas melhora a qualidade de vida dos moradores, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico, atraindo novos investimentos e gerando empregos. Quando bem planejada, ela conecta pessoas e possibilita o acesso a serviços essenciais, formatando um ambiente mais inclusivo e produtivo. Diante da relevância do tema, é fundamental entender como o candidato planeja implementar melhorias para garantir que a infraestrutura acompanhe o ritmo de crescimento da cidade e as demandas da população. A partir dessa perspectiva, vamos sortear 4 perguntas para que o senhor possa discorrer sobre o tema. 2 minutos para responder cada pergunta. Vamos aqui, cronômetro já foi aqui zerado. Vamos redefinir somente aqui rapidinho. Pronto. Vamos lá agora, estou ficando craque nisso aqui, já descer aqui no cronômetro já. Vamos lá aqui a pergunta. A pergunta em relação ao saneamento básico, como pretende expandir ou melhorar a cobertura de água e esgoto nas áreas mais carentes? Veja. Tempo, 2 minutos. O governo, quando o governo municipal e o governo estadual, no meu governo, fez uma parceria para a implantação de um plano de meta de investimento. Eu consegui com o presidente Lula o saneamento do Pedra Linda, Vila Eulália, Jardim Imperial, Rajada, Nova Descoberta. E era para de Nova Descoberta chegar até a Tapera, Valdinei. Todos os povoados das áreas ribeirinhas eram para serem saneados. Infelizmente, de lá para cá não aconteceu. Parou tudo. A prefeitura resolveu romper com o plano de meta de investimento, anular esse plano, que garantia água nas áreas irrigadas, garantia água tratada nas áreas ribeirinhas. O que nós vamos fazer? Naquela época, eu fiz um acordo com o governo do estado e a Compesa passou a bancar toda a contrapartida do saneamento, até a elaboração dos projetos. Nós vamos voltar a sentar à mesa. Por exemplo, nós vamos resolver o problema do Antônio Cassimiro e do sistema da bacia do Dom Avelar. O governo do estado tem um recurso importante. O sistema elétrico brasileiro, ele tem uma contrapartida que tem que ser dada na revitalização do Rio São Francisco e vamos discutir, a governadora tem essa pretensão de que a gente pegue o recurso e invista em Petrolina um bom dinheiro, que deve dar daí algo na ordem de 95 milhões para resolver a bacia do Dom Avelar, Antônio Cassimiro e a bacia do Jatobá. E ainda fortalecer a questão da oferta de água na cidade. Esse é um ponto importante de saneamento. Mas nós vamos também para o plano de meta para cuidar das áreas irrigadas. E nós vamos trabalhar outros bairros que não têm um saneamento em Petrolina. Não está tão difícil, mas o que faltou foi investimento. É 16 anos que os prefeitos não investem em novas obras de saneamento em Petrolina. Dom Avelar foi colocado apenas para impedir a Compesa de entrar em Petrolina e investir quase 40 milhões. Isso foi uma coisa errada que foi feita. Ok, tempo. Muito bem. Vamos lá aqui, mais uma pergunta. Outra pergunta aqui sobre o tema de infraestrutura.
Candidato, de que forma sua administração pretende garantir que a infraestrutura da cidade seja resiliente e preparada para desafios do futuro, como mudanças climáticas e o crescimento populacional? Falei que nós temos que universalizar o sistema de saneamento. Essa universalização não faz só no discurso que tem sido falado em Petrolina aí, sem ter a obra. Por exemplo, nós temos que zerar a água de esgoto que cai dentro do Rio São Francisco. Esse é um ponto. Mas aí você vem falando, por exemplo, da infraestrutura para se preparar para as chuvas, as mudanças climáticas. Então, o sistema de drenagem, de macro-drenagem da cidade é fundamental. No ano de 2008, eu encaminhei para a Codevasf um projeto que, na época, era 55 milhões de reais, do sistema de macro-drenagem de Petrolina. Isso hoje daria algo em torno de 150, 200 milhões. Avançou muito pouco de lá para cá. A gente precisa montar infraestrutura. A gente precisa ter muito cuidado com essas obras que são liberadas dentro de riachos, de passagem de água. Hoje o Riacho Vitória, eu quero aproveitar aqui para denunciar o descaso das administrações que vieram depois de mim com o Riacho Vitória. O Riacho Vitória estão construindo casas dentro do Riacho Vitória. A água voltou a ficar salgada esse ano, voltou a ficar salgada no 6º ano depois que eu saí da prefeitura. Isso são coisas inadmissíveis, Valdinei. Como é que a gente está atrás do futuro e não consegue cuidar do presente? Por que permitiram que o Riacho Vitória fosse fechada? Eu botei lá 4 ou 5 pontos nas paredes que isolavam o riacho e a água passou a passar normalmente. Fecharam uma das pontes, a água parou de passar, voltou a estourar. E a denúncia foi que depois, alguns anos depois, eu volto lá, estão construindo casa dentro do riacho, estão vendendo terrenos dentro do Riacho Vitória. Só tem um Riacho Vitória com esse problema? Não. Tem muitos outros riachos de Petrolina que são aterrados e colocados em construção. Isso é comprometer as próximas gerações. Imagina Antônio Casimiro, não. Vale do Grande Rio, Pedro Raimundo, Cordamil sofreu nas enchentes de 2004. O que foi feito ali dentro do riacho? Aquela construção garante que quando vier umas cheias, se repetir em 2004, as casas do Pedro Raimundo do Vale do Grande Rio não vão para dentro d'água? Então isso é ação de governo. Eu pretendo estar muito atento, nós vamos chamar os especialistas na área para discutir tudo isso. Pronto, tempo. Vamos aqui agora à terceira pergunta, com o tema infraestrutura, aqui para o candidato Odaci Amorim. Vamos lá, candidato a prefeito de Petrolina pelo PT. Como a sua gestão pretende equilibrar a expansão urbana com a preservação ambiental, garantindo um desenvolvimento sustentável? Então, eu tenho uma ideia que eu pretendo trabalhar a respeito da Caatinga. Uma ideia de incentivo financeiro para a conservação da Caatinga. Tá? É um projeto muito bonito, de criar renda para os homens e as mulheres da Caatinga. Porque o nosso bioma ele é único, né? Mas aí você tem também os desafios da cidade. Como? Como é que a gente conserva? Nós vamos fazer um grande trabalho de arborização na cidade? Vamos, se Deus quiser. Mas nós temos que liberar pulmões ou saídas, pulmões verdes, que sejam também um escoador de água diante das chuvas. Os piscinões que tem em outros lugares por aí, nós precisamos ter em Petrolina. Petrolina está se transformando numa cidade muito de pedra e cal e tem se tirado os espaços da água correr. Como dizia o saudoso Carlos Augusto, que a natureza ela não sabe se defender, mas ela sabe se vingar. Então essa cidade, bela como é, rica como é, mas é uma cidade de muitas contradições. Nós temos 414 mil habitantes, mas nós temos 150 mil pessoas abaixo da linha de pobreza. Tem pessoas morando dentro de lagoas, nas áreas irrigadas. Lá no N9 tem gente morando lá dentro de lagoa. Lá no N10 tem gente morando dentro das lagoas. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está impedindo aquelas pessoas de terem uma vida digna. E é preciso de uma administração que ela se preocupe com as grandes obras, os viadutos que nós estamos fazendo através do governo do presidente Lula, a duplicação da ponte precisa, o sonho do nosso eixo viário, anel viário fortalecido, tudo isso é muito bom. Mas se não cuidar de gente, se empurrar as pessoas para dentro dos canais, se empurrar as pessoas para dentro dos esgotos, esse é um projeto fracassado. E Petrolina tem dado uns exemplos de projetos falidos porque não tem cuidado das pessoas. Muito bem. Vamos aqui agora a última pergunta com o tema infraestrutura aqui para o candidato Odaci Amorim. Para responder aqui,
sobre esse tema. A pergunta é a seguinte, sorteada: em diversas áreas da cidade o trânsito tem se tornado um grande problema. Realmente é verdade aqui na cidade. Qual a sua opinião sobre a implementação de muitas rotatórias para melhorar o fluxo de veículos e reduzir os congestionamentos? Você tem algum plano específico para isso, Odacir? Eu tenho um plano de uma intervenção rápida, quando o prefeito, ali naquela área que vai para Pedra Linda, aquele viaduto. Aquele viaduto ali, ele compromete a fluidez do trânsito de Petrolina. E a gente está vendo que ali foi um projeto que foi feito sem um projeto de impactos analisado antes. Esses 2 viadutos que foram feitos em Petrolina, eles foram feitos um viaduto sem projeto. Na verdade, o governo estava vivendo, o governo federal, meio desnorteado, dinheiro com essas emendas do orçamento secreto, e aí chega ali na 7 de setembro, faz uma obra daquela, lá no José Maria, depois, com 6 meses depois, arrebenta aquele asfalto para botar um viaduto em cima. E eu acho que o viaduto ideal ali era lá no Trevo. Ali era o lugar de um grande viaduto para poder desafogar o trânsito de Petrolina, entende? Ali na passagem por Pedra Linda, ele é importante aquele viaduto, mas eu acho que ali precisa de mudanças. Então nós pretendemos fazer um estudo com engenheiros de trânsito, porque eu tenho umas ideias na mente, mas eu não posso chegar e dizer, eu vou fazer assim assado. Ali precisa de projeto de engenharia, engenheiros de trânsito para discutir isso, como é o caso também das rotatórias. Tem lugares que as rotatórias são muito boas, tem outros que atrapalham, então a gente precisa fazer isso tudo com engenheiro de trânsito, avaliando isso, discutindo isso, construindo um projeto ideal para que o trânsito tenha fluidez, que o trânsito tenha capacidade das pessoas estarem trafegando sem grandes frustrações. Então, tem muitas dessas rotatórias que eu considero um projeto bom, muito bom. E tem outras que são questionáveis. Muito bem. Então vamos aqui agora. Esse foi o tema sobre infraestrutura. Vamos aqui ao tema segurança pública. A segurança pública é um dos fatores mais importantes para garantir qualidade de vida e tranquilidade à população. Uma cidade segura promove um ambiente onde as pessoas podem viver, trabalhar e se deslocar com confiança. Além de ser mais atraente para investimentos e desenvolvimento econômico, a gestão da segurança envolve não só o combate à criminalidade, mas também criação de políticas de prevenção e a cooperação entre diversos setores da sociedade. Garantir a segurança dos cidadãos é um desafio constante que exige planejamento estratégico, modernização das forças de segurança e ações voltadas para a inclusão social. Diante disso, vamos discutir essas propostas para melhorar a segurança em nossa cidade através do sorteio de 4 perguntas com 2 minutos para responder cada questionamento. Vamos lá, aqui a primeira pergunta sobre esse tema. Quais são suas propostas para reforçar o policiamento nas áreas mais vulneráveis e reduzir os índices de criminalidade nessas regiões? Importante, Valdinei, lembrar que você se lembra disso. Quando eu assumi a prefeitura, a gente trabalhou segurança. E nós vamos voltar a trabalhar segurança. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos retomar um diálogo com o governo do estado, no sentido de ter um convênio de participação do município com o governo. Nós vamos colocar a guarda municipal nas áreas. Primeiro, concurso. Precisa fazer concurso para a guarda municipal, como precisa fazer concurso em muitas outras áreas. Nós pretendemos expandir a ação da guarda também nas áreas irrigadas, nas áreas ribeirinhas, nas áreas de sequeira, além da cidade. E nós pretendemos também ter um modelo de patrulhamento escolar capacitado para a prevenção e também diante das emergências que possam surgir eventualmente. A ideia é que Prefeitura e Estado se sentem à mesa e a gente discuta onde a guarda pode participar, onde a polícia, onde vai somar forças. Isso é muito bacana. Quando eu fui prefeito, nós fizemos isso. Nós botamos monitoramento eletrônico na cidade, loquei viaturas, entreguei à polícia. Tínhamos 260 e poucos mil habitantes
e Petrolina entregou 30 viaturas para a segurança. Estavam entre as 100 mais violentas do Brasil, a revista Veja mostrava isso. E deu certo, nós reduzimos os índices de homicídio em 36% no primeiro mês. No ano de 2008, teve um mês que passou 28 dias sem matar ninguém em Petrolina. O que nós vamos fazer? Retomar isso, tendo destacamento da guarda nas áreas de Petrolina, urbana, irrigada, ribeirinha e sequeiro. E construindo com o governo do estado as parcerias para que isso se torne uma coisa real. Tá? Lá atrás, você se lembra que eu investi no social, quando botamos escola, foram muitas escolas, botamos escola de música, por exemplo. Recuperamos, contratamos presidiários do semiaberto para serem reeducados. E botamos polícia na rua, botamos viaturas na rua. Nós vamos voltar a trabalhar sobre isso dentro dessas parcerias. Pronto, tempo esgotado, candidato. Vamos aqui, reiniciando o cronômetro para que a gente faça o sorteio da segunda pergunta sobre o tema de segurança pública. Candidato Odaci Amorim, como o senhor pretende lidar com o problema da violência doméstica e garantir que as vítimas tenham acesso rápido e eficaz à proteção e apoio das autoridades? Tempo. Então, esse é um ponto que exige uma presença forte sobre isso. Geralmente a violência doméstica tem a ver com duas coisas, mulheres e crianças, não é? Crianças molestadas, isso é uma tristeza. Então a gente precisa, por exemplo, discutir a expansão do Conselho Tutelar, acompanhar isso. Mas a gente precisa, por exemplo, mulheres, retomar o projeto da Secretaria da Mulher. Eu criei a primeira Secretaria da Mulher de uma prefeitura em Pernambuco. A Secretaria ela praticamente deixou de existir. Nós vamos retomar esse projeto da Secretaria da Mulher. Mas nós vamos ter as viaturas. Você tem a patrulha, a Maria da Penha da Prefeitura, mas a Associação de Guarda me comunicou que o telefone não funciona direito. Então está tendo muitas fragilidades. Nós precisamos corrigir todas essas deficiências e ampliar a oferta de serviço. Tá? Violência no lar, a violência doméstica pode se dar também por outros problemas. E aí eu pretendo envolver a sociedade sobre isso. Por exemplo, vou falar sobre a educação, onde, se tiver a oportunidade, eu vou falar que eu quero colocar as escolas para ter uma presença muito próxima das famílias. Trazer os PSF, trazer os agentes comunitários de saúde para cuidar disso. Você tem que entrar na vida das pessoas. Saúde mental também contribui para a violência ou para a segurança das pessoas. Então, é cuidar dentro de uma linha que a cidade vai ter um prefeito que ele vai cuidar de gente, que a gente tem prazer, gosta de cheiro de povo, não tem dificuldade de estar perto das pessoas. Essa é a linha que eu faço, vivo a vida pública ao longo dessa caminhada que eu tenho tido. E botar recurso, as crianças, acompanhamento dessas crianças, da vida, dignidade, áreas bacanas de convivência. Tem uns projetos para os bairros periféricos, as ideias bacanas que tem por aí para dar lazer às pessoas e buscar a questão do emprego, porque hoje tem muita gente que está com um serviço muito precário. Isso está contribuindo para a falta de emprego e para a violência nos lares por falta de oportunidade. Ok, candidato, vamos lá, reiniciando aqui o cronômetro e vamos ao sorteio aqui da terceira pergunta. São 4 perguntas aqui desse tema de segurança pública. Opa, vieram 2, deixar uma aqui, vamos lá. Diante do crescimento das áreas urbanas, como sua gestão vai lidar com a segurança nas regiões periféricas e rurais, onde o policiamento costuma ser menos presente, Odaci? Então, eu volto a falar sobre a presença da guarda. A guarda, ela tem papel de polícia também, e conquistou na minha época. Na minha época, a gente conseguiu um recurso do Ministério, no governo federal, e o guarda passou a ter o direito de andar armado. Veja que o prefeito do Recife, João Campos, e o Daniel Coelho, que são os dois que disputam lá, eles estão dizendo que vão armar a guarda. Uma das estratégias dele para enfrentar a violência é a guarda municipal armada. No meu governo, a guarda adquiriu o direito de andar armado. Faz 16 anos que eles adquiriram isso. Então a gente precisa trazer os órgãos de proteção à sociedade, de segurança, para trabalhar em sintonia. Naquela época, a gente botou monitoramento eletrônico e a cabine ficava ali de frente ao Neumotel, e quem monitorava eram os guardas. Quando tinha uma urgência, eles acionavam a polícia, ficavam com a viatura lá e fazia esse trabalho. Eu acho que nós precisamos usar muita tecnologia, nós precisamos colocar, por exemplo, monitoramento eletrônico nas escolas, nós precisamos botar
As patrulhas que eu falei, a patrulha da guarda vai ser treinada, ter equipes preparadas para, no caso de uma urgência, uma ameaça de violência numa escola, que Deus o livre. E aí você chegar perto das pessoas, investir no social e cuidar da saúde. Falta de tratamento de saúde também leva estresse para dentro de casa e leva violência. Uma mulher que ela está nervosa porque está com medo de estar desenvolvendo um CA, um homem que está nervoso que pode estar com câncer de próstata, com coisa e não consegue um remédio, está com uma dor de cabeça. Isso tudo faz com que as famílias se desentendam. Então nós temos que dar dignidade às pessoas, cuidar bem de pertinho. Principalmente uma cidade como Petrolina, que hoje é a terceira maior de Pernambuco. Nós pulamos 40% da população, aumentou em 14 anos. Tá? Agora, o que falta é investir mais. E tem que priorizar os recursos, Valdinei. Porque o dinheiro existe, mas aí você pode construir Orla 3 ou pode construir o social, o saneamento lá do Antônio Cassimiro, por exemplo. Muito bem, vamos lá que a última pergunta desse tema aqui de segurança pública para o candidato Odaci Amorim. Quais ações preventivas a sugestão vai implementar para reduzir o envolvimento de jovens com a criminalidade, como programas educativos ou de inclusão social? Então, eu estou falando de um projeto que vai ser a construção de praças tecnológicas, certo? Essas praças, nós vamos levar esse projeto para as praças existentes. A ideia é criar padrões igual que nós construímos. Eu construí ali a Praça da Sementeira. A gente precisa modernizar essas praças, ter uma presença de uma convivência dos jovens, do dia a dia, de serviços públicos, de acompanhamento, de envolvimento. E vamos implantar 4 praças que a gente chama de shopping a céu aberto. Eu pretendo, aquela principal avenida do São Gonçalo, ali vai se tornar um shopping a céu aberto. A Avenida dos Tropeiros vai se transformar em uma. A Avenida do do João de Deus, aquela que circula a feira. E aquelas 2 avenidas do José Maria que seguem em direção do Santa Luzia. Aí deve-se padronizar calçadas, botar iluminação nova, praças tecnológicas ali no meio, segurança 24 horas, agência de banco, para que as pessoas nos bairros tenham um espaço bacana para ir, para bater papo à noite, para conversar, que as pessoas se sintam próximas. Às vezes o orçamento é muito apertado, né? Então esse orçamento distancia o jovem de um shopping aqui. O shopping vai continuar muito forte, nós vamos estar juntos com o shopping, mas nós queremos que o comércio, que tudo gira em torno de gerar emprego na cidade, de gerar renda para a população, na cidade e no interior. O nosso governo, Deus haverá de permitir que a gente assuma essa prefeitura. Nós vamos fazer um governo cuidando de gente, de uma ponta a outra. Tem que ser moderno, tem que ser um governo que faz grandes obras, que cuida de muita coisa, mas é um governo que cuida de gente. Tá? E aí uma forma de prevenção a essas coisas é acompanhamento. Por exemplo, a escola de música que eu implantei em Petrolina, no Musicando, e que depois que eu saí da prefeitura acabaram. 200 crianças, tinha meninos problemáticos no João de Deus, naquela escola que eu inaugurei lá na Luiza de Castro, tinha meninos de confusão. Na escola de música ficou uma benção esse menino. Aí acabaram um projeto desse. Aí vai ter que depois, às vezes, punir os homens, quando poderia educar as crianças e dar condição a esses jovens e crianças, né? Muito bem, candidato. Tá aí, gente. Vamos agora aqui ao nosso 4º e último bloco. Educação é a base para o crescimento social e econômico de uma cidade. Um sistema educacional forte forma cidadãos conscientes, críticos e preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e de vida em sociedade. Além disso, uma educação de qualidade contribui para reduzir desigualdades, promovendo oportunidades para todos. Investir em educação é investir no futuro, garantindo que a próxima geração tenha acesso a conhecimento, cultura e inovação. A seguir, vamos abordar algumas questões fundamentais para o desenvolvimento da educação em nossa cidade, com um sorteio de 2 perguntas, com 2 minutos para responder cada questionamento. Vamos lá, então, aqui com o tema educação agora. Trazendo aqui a primeira pergunta para o candidato Odaci Amorim. Vamos abri-la, pronto. Vamos lá.
Como você pretende ampliar o acesso à educação infantil, garantindo vagas para todas as crianças em creches e pré-escolas? 2 minutos, Odaci. Então, essa é uma meta que a gente tem, que é de eliminar o déficit de vaga da educação infantil de 4 a 5 anos, de forma plena, além de ampliar a oferta para crianças de 0 a 3 anos. Precisamos fortalecer muito essa política voltada para a creche, para a proteção às crianças. Isso, naqueles 2 anos, eu construí 9 escolas. Uma boa parte delas foram direcionadas para a educação nessa área, na faixa etária de creche. Nós pretendemos, com o governo federal, que o governo hoje bota recursos para a construção de escolas e de custeio, porque quando eu assumi a prefeitura não tinha custeio ainda do governo federal para as creches. Hoje tem. Você pode cadastrar as crianças. Então tem um caminho bom para ser percorrido, para ser trabalhado. Então a expansão da infraestrutura e a garantia de que concurso precisa existir, precisa ter concurso, porque a administração atual ela vem tratando cerca de 60% dos funcionários são prestadores de serviço. Você precisa ter gente qualificada para essa área. E tem gente qualificada que só está tendo a oportunidade de trabalhar como prestador de serviço quando ele queria fazer um concurso. Então nós vamos fazer concurso para essas áreas, nós vamos expandir o número de vagas e vamos buscar dinheiro no governo federal e no governo do Estado. O governo do Estado está determinado a também investir nessa área, a governadora Raquel. Então vai ser um governo a 4 mãos: governo municipal, estadual, federal e a sociedade. Cuidando disso, para resolver os problemas do nosso povo e oferecer o melhor possível para a sociedade, para que as pessoas tenham qualidade de vida, tenham alegria de viver, alegria de ter sua família, de ter seus filhos. Muito bem, então vamos lá aqui agora, vamos redefinir aqui o cronômetro para a última pergunta aqui sobre o tema educação. Candidato, tendo mais 2 minutos aqui para responder ao questionamento. Candidato, como você pretende valorizar e capacitar os professores, garantindo melhores condições de trabalho e salários justos para esses profissionais? Perfeito. A questão, por exemplo, do modelo de plano de cargo e salário, todo profissional, eu costumo dizer que ele precisa de 2 coisas: condições de trabalho e remuneração justa. Às vezes você não vai dar a remuneração ideal, porque não tem as condições para isso, mas se você for justo, abrir as contas para que os profissionais, os professores, os demais funcionários da administração saibam quanto está entrando, a forma que está sendo discutido, dá certo. E aí qualificar. Não é à toa, Valdinei, que meu governo foi implantada a primeira escola de tempo integral em Petrolina. Primeira escola. E aí eu fico olhando, hoje eu estava pensando, o prefeito da cidade fica insistindo que foi o ex-prefeito que construiu, porque ele simplesmente quer tirar uma bandeira que foi implantada no meu governo, que me levou Petrolina a receber um reconhecimento pelo MEC, entre as 10 melhores experiências de educação municipal do Brasil. O MEC fez um concurso para escolher. Petrolina ficou como a única do Nordeste. Nas primeiras 40 entrou Recife e Petrolina. Nas primeiras 10 do Brasil ficou só Petrolina. Então nós vamos trabalhar isso. Nós vamos trabalhar a qualificação, a especialização dos profissionais. Os profissionais precisam ter a possibilidade de crescerem. Uma especialização, um mestrado, chegar a um doutorado, é um sonho de um profissional, né? Então, a prefeitura ela vai ser parceira naquilo que é possível, orçamento aberto, discussão transparente, firmeza com a proteção do dinheiro público, porque tem que ser fiel a cada um na sua área. Eu tenho que ser fiel ao servidor na área dele, tenho que ser fiel ao consumidor, ao usuário do sistema público municipal na área dele. Então, para isso tem que ter isso, professor na escola, aí tem que ter merenda de qualidade para as crianças. Como explicar criança comendo farofa de ovo com arroz e feijão nas escolas de Petrolina? Mas por que isso? Que tenha feijão, que tenha ovo, tem que ter, mas tem que ter carne, tem que ter proteção a todo mundo. Então é isso que nós vamos trabalhar e, se Deus quiser, vai ser um governo muito forte em favor da sociedade. Odaci, queremos agradecer aqui pela sua participação, agradecer a assessoria, né, que esteve aqui conosco, participando
da reunião para definir justamente aqui essa entrevista aqui de hoje, que a gente reputa de grande importância para fortalecer a nossa democracia. Só quero aqui ajustar rapidinho aqui o cronômetro para a gente disponibilizar 4 minutos para que o senhor possa fazer as considerações finais, tá certo? Muito obrigado mesmo, o tempo já contando, fica à vontade. Quero lhe agradecer mais uma vez, Valdeir, você e sua equipe, e dizer que Petrolina precisa avaliar muito bem essa escolha. E eu me coloco à disposição da sociedade petrolinense. Peço uma oportunidade de governar a cidade. Garanto que vou procurar ser correto com cada um no seu espaço. Vai ser uma cidade de oportunidade, que as pessoas possam participar das licitações, que a mídia não se sinta emparedada, que a saúde funcione, que as escolas funcionem bem, que as pessoas se sintam em casa, se sintam amadas, se sintam acolhidas. Uma sociedade que tenha lugar para pequeno, médio e grande. Não tem que ter preconceito com quem é rico, mas tem que cuidar das pessoas das outras classes. Então, esse governo que eu pretendo e proponho a fazer com Petrolina, pedir a Petrolina que me permita, me deixe cuidar de vocês, me deixe cuidar dos interesses da sociedade petrolinense. Nós vamos ter um acompanhamento sobre a questão da liberação das construções em Petrolina. Nós não vamos ser uma trave no desenvolvimento, mas nós também não podemos ser um derrubador de paredes para alagar as cidades. O que aconteceu agora no Rio Grande do Sul? Porto Alegre, na década de 50, teve uma enchente. Foi construída lá umas comportas, mas os prefeitos não cuidaram. E veio a chuva, voltou a enchente e as comportas estavam quebradas, as bombas estavam desligadas. Petrolina um dia teve 2004 uma enchente. Então nós temos que cuidar disso. Nós temos que cuidar da cidade e do interior. São 4 cidades: área urbana, ribeirinha, irrigada e sequeiro. Fazer o melhor possível. Acabar com os bingos para as cirurgias. Como se explica uma cidade rica como é Petrolina não ter um hospital? Foi inaugurado agora um hospital precário, de certo modo, uma forma precária, não foi feito concurso. O Hospital de Trauma foi inaugurado no meu governo, o HU. Nós vamos ampliar o HU. Mas quando eu inaugurei o hospital, foi com concurso, era através daquela fundação pública de direito privado, estava todo mundo passado pelo teste e estava ali trabalhando. Trouxemos o IMIP para administrar o Dom Malan, quando transformamos o Dom Malan no hospital de mulher e de criança. Agora, a gente precisa, esse hospital que foi feito aí, eu vou implementar a forma ideal da gestão dele. Nós vamos reabrir José e Maria, nós vamos abrir outras estruturas de saúde, mas nós vamos também atrás de recursos para 2 coisas. Uma é para ampliar o HU. O HU tem de 60 a 100 pessoas que ficam no corredor do hospital. Eu inaugurei com o presidente Lula o HU. 145 leitos, hoje tem 148 leitos. Mas fica uma média de 60 a 100 pessoas nos corredores. Nós temos que ampliar. O terreno da Univasf está ali do lado. Vamos buscar os recursos para isso. A outra coisa que nós vamos fazer é a construção da maternidade municipal. Valdinei, como explicar uma cidade do Porto de Petrolina? Tem uma casa de parto que nasce pouquíssimas crianças. É muito limitado aquilo ali. O projeto é transformar a Secretaria de Saúde em uma maternidade de baixo risco. Eu venho dizendo desde 2016 que carrego essa ideia na minha cabeça. Fazer uma passarela ligando a Secretaria de Saúde ao Hospital do Malan. Ali se torna maternidade de baixo risco. A mulher vai ganhar neném no hospital, na maternidade. O parto se complicou, bota a mulher na maca, sobe no elevador, atravessa a rua de frente do Dom Malan, numa passarela fechada, e desce no elevador dentro do Dom Malan. Está no hospital de alta complexidade. Então é isso que eu estou pedindo, vou cuidar de Petrolina. Pedir a oportunidade a vocês. Tenham força política. Sou o candidato do presidente Lula. Temos 2 senadores, Tereza Leitão, senador Humberto Costa. Nós vamos fazer as obras que Petrolina precisa, cuidar do interior. E trazer também o apoio do governo do Estado, governadora do Estado e do 3º senador, que é Fernando Dueiro, e os deputados que quiserem. Quero lhe agradecer, pedir a Deus que abençoe o futuro da nossa cidade e dirija a vida de cada um de nós. Muito obrigado. Muito bem, Odaci, a gente que agradece pela sua participação aqui, agradecer aos nossos amigos que estão acompanhando essa série de entrevistas aqui, realizada pelo blog Valdinei Passos e o Valecast. Agradecer mais uma vez aqui aos nossos anunciantes, a Baré Radiadores e Turbinas, empresa pioneira no ramo de manutenção, vendas, fabricação e também reparos de radiadores e sistemas de arrefecimento. Agradecer a Carmel Produtos Naturais, com o gel de massagem, o mais poderoso gel de massagem do Brasil, o gel de massagem do Samba Caetá da Carmel.
Artec. Na Artec você encontra todos os serviços relacionados à manutenção e projetos de instalação de ar-condicionado. A Artec fica localizada na Avenida Mário Rodrigues, portal da cidade aqui em Petrolina. Dr. Igor Nascimento é especialista em procedimentos ortognáticos, sendo uma das maiores referências na área no Vale do São Francisco. Vale Mídia, especializada em soluções de publicidade. A Vale Mídia é pioneira no setor de marketing indoor em Petrolina. Doutora Isabela Maidana, o consultório da doutora Isabela Maidana conta com todas as especialidades da ortodontia, realizando desde procedimentos como limpeza até implantes dentários. Lavanderia 60 minutos, você lava ou seca suas roupas a partir de R$ 15 com aproximadamente 25 peças. E Banana Outdoors conta com diversas placas de outdoors disponíveis para publicidade e divulgação do seu negócio, tá certo? Muito obrigado a todos. A gente continua com essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Petrolina. Obrigado.